Exu de Lei e sua atuação com o seu médium, logo depois da vinheta. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Nós falaremos então hoje sobre Exu de Lei e a sua atuação junto ao seu próprio médium. Exu, no início da nossa conversa, é preciso entender, Exu e Pombagira são graus espirituais. Assim como é o caboclo, boiadeiro, marinheiro, todos são graus espirituais. Exu de trabalho, ele também é conhecido como Exu de Lei. Então, além de grau espiritual, ser um Exu, ser uma pombagira, é ter um grau espiritual. E dentro da Umbanda, é um grau de luz e um altíssimo grau. Não é qualquer espírito que pode ser Exu ou pombagira. Ah, eu tive uma vida errada, então eu posso agora ser um Exu e aconselhar as pessoas incorporado em algum médium. Não, não tem nada a ver. Assim como simplesmente ter sido índio não te faz, não te habilita a ser um caboclo. Há índios que não têm o menor caráter, há bons índios. O fato de você ter vivido numa tribo em alguma das suas vidas não te habilita a ser um caboclo após a morte. A morte em si não redime ninguém, e sim o que fizemos em vida e o que fizemos ou o que fazemos no pós-vida também. E agora a gente vai para Exu de trabalho. Exu de trabalho também é conhecido como Exu de Lei, já que seguem a lei de Umbanda. Assim não podem fazer o mal. Consegue entender? Exu de Lei de Umbanda não pode fazer o mal. Se esse Exu é de lei de Quimbanda, por exemplo, já é uma outra lei. Quimbanda independente, né? Eu aconselho a você acompanhar o canal do Frater Luberot, o Quimbanda Brasileira. Fala bastante sobre Quimbanda independente e a sua própria lei. Agora, se este Exu ele é de lei e nós estamos falando de Umbanda, ele não pode fazer o mal. Ele fechou um contrato espiritual para seguir à risca a lei de Umbanda. Esses Exus, eles não têm escolha. Assim como você também não tem escolha perante a legislação nacional. Você é brasileiro, você está morando aqui, você vive aqui, você é um cidadão brasileiro, precisa se submeter à legislação brasileira. Estes Exus, a Umbanda não é dona dos Exus. Então, estes Exus, trabalhadores da Umbanda, entram na nossa religião assumindo a lei de Umbanda para si e assim aceitam esse trabalho e, desta forma, por conclusão, precisam cumprir a lei de Umbanda. A lei de Umbanda diz que não se pode fazer mal a ninguém. E não vamos relativizar o mal. Adérito, mas o mal é relativo. Não é assim tão relativo, não. Por exemplo, estuprar uma criança, estuprar uma mulher, bater nas pessoas, matar as pessoas, é maldade. Então não tem relativização nenhuma aqui. A gente sabe o que não pode, o que pode fazer, o que é maldade. Amarração. Bom, será que pode? Porra. Assim, você tem uma... Troca de lugar um pouquinho. Uma pessoa que você não gosta está fazendo um trabalho para que você case com ela, mesmo contra a sua vontade, mesmo você achando essa pessoa nojenta. É legal? Não. É o inverso. É a mesma coisa. Então, não é uma bondade mexer no livre-arbítrio das pessoas. Algumas pessoas se confundem nisso. Mas se eu me beneficio, automaticamente é uma maldade
a quem está do lado. Se eu almejo um local e luto por aquilo, alguém irá perder. Não, isso não se chama maldade, isso é vida em si. Isso é a própria vida. Você não precisa fazer magia para isso. Eu quero ser próspero, eu quero ter saúde, ou eu quero aquela vaga daquele emprego. Então eu me qualifico, luto, brigo para que eu seja extremamente melhor do que qualquer outro e tenha vantagem. Eu não estou deixando que as outras pessoas ou impedindo que as outras pessoas lutem por serem melhores ou por ser melhores. Consegue compreender? Não tem relativização nenhuma. Enfim, essas entidades elas precisam cumprir as determinações superiores. Então, seja a favor ou contra os seus médiuns, tá? Assim, Exu de trabalho também pode atuar contra a vontade dos seus médiuns. Da mesma forma, obviamente, que seus pais, somos nossos pais, podem agir em desfavor dos seus filhos para fazer eles aprender. Eu quero comer doce, não vai comer doce. Eu vou lá pegar o doce, não vai pegar o doce, não vai ficar de castigo, senão eu vou fazer, vai ter alguma punição. Filhos que não têm limites, não têm punição, já sabe como que acontece, né? Temos muitos adultos que não tiveram essa educação e são pessoas bem complicadas, não é mesmo? Esse fato ocorre para fazer aprender o médium que eu estou falando. Quando o médium se desvirtua da lei de Umbanda e deixa de cumprir a lei de Umbanda. Quando a gente entra na Umbanda, a gente também assume essa lei. Adérito, ninguém me falou de nenhuma lei. Fazer o bem, você já faz. Essa é a lei de Umbanda. Então você faz o bem? Faço o bem. Você engana as pessoas? Não, eu não engano, eu sou verdadeiro. Essa é a lei de Umbanda. Você já tem dentro de você. É só cumprir de verdade. E a lei vale para todos. E as reações são justas, as reações da lei. O médium faz mal a si mesmo, seja por opção ou por omissão, né? Você faz ou deixa de fazer alguma coisa. Quando o médium passa a praticar maldade e age por interesse próprio, em detrimento dos necessitados que lhe procuram, ele está infringindo a lei de Umbanda. É óbvio. Nesse caso, Exu vai e esgota seu vigor, sua força, força do médium, criando confusão mental, apatia ou qualquer outra reação ali inerente para o esvaziamento das forças que dominavam aquele médium, que pode ser você, pode ser eu, a fim de reequilibrá-lo. Está com um excesso negativo, então precisa de equilíbrio. O Exu de trabalho, obviamente, só pode operar dessa forma, ou seja, contra o médium, quando a lei de Umbanda assim determina. Caso contrário, o contrato espiritual que o Exu de lei fez com a própria Umbanda é rompido imediatamente, ele é expulso das linhas de trabalho. Adérito, mas quem julga, né? Quem não é matéria para essa aula, mas basicamente é lei divina. Então você tem uma ação e reação perfeita. Deus, nosso Pai Olorum, ele é justo, ele é bom e ele é onipresente, onisciente. E ele sabe, é o mistério dos mistérios. Portanto, nesse momento, não cabe aqui o julgamento de quem julga. Da mesma forma que o policial, quando vai na casa de alguém prender, ele não julga. Quem julga esta pessoa? Não. A lei determinou, existe uma hierarquia e ela deve ser cumprida. E nesse caso, a lei divina não precisa sequer de um cumprimento, ela é basicamente automática, tendo ali o Exu de trabalho como um dos executores dessa lei divina. Então, eu nunca vi um Exu de lei operar contra a lei de Umbanda. O que eu mais vejo é o contrário. O próprio médium agir para os seus próprios interesses maldosos. Forças negativas assumem a coroa do médium e a lei do retorno toma conta da situação. Contudo, podemos dizer que nessa etapa, o Exu de trabalho que acompanha o médium, ele já tentou de tudo um pouco a fim de reconduzi-lo para o caminho da lei. Saibam que quando o médium se encontra envolto a uma legião de espíritos ruins, malignos, negativados, seu Exu de trabalho encontra-se esgotado das suas próprias forças,
porque ele já lutou muito. Mas é opção do médium continuar a agir de forma negativa. O Exu de trabalho, ele já está com a capa rasgada, roupa fluídica ali em farrapos de tanto lutar por nós. Mas não existe, felizmente e infelizmente, força maior do que o livre-arbítrio. O teu, o meu, de todo mundo. No final das contas, quando o médium já estiver lá no fundo do poço, ainda vai praguejar contra o Exu que ele acompanha, falando que ele não fez nada, e ali o executor da lei, o Exu de trabalho, está lá rastejando pelo chão, sem força, ainda bloqueando as forças negativas emanadas contra teu médium, né, ou contra a gente, a fim de diminuir a dor e o sofrimento. E eu posso dizer que Exu de trabalho, ele é espartano. Nunca desiste, nunca recua. Mas também o executor da lei. Quando não tem mais nada para se fazer, quando o fundo do poço se apresenta para o médium e a lei de Umbanda determina, vem as ordens de cima, o Exu de trabalho tem que cumprir as determinações que lhe foram dadas e desvitalizar o médium. Não há opção. Ordem é ordem. Gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se aqui no canal. Para receber os próximos vídeos, tenha um excelente dia. Axé. Vamos que vamos. Bate palma e abre a boca, macumbeiro. Até o próximo.